Boa noite. Shalom. Shalom, Ai, querida. ele tá animado hoje, Eita, hein? que tá benção demais. Shalom, pastor Jonas. Shalom, Naira. Shalom, Vinícius. Shalom, Aquino. Shalom, você que está nos ouvindo, assistindo. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite a todos, a paz do Senhor, shalom, shalom. Não esqueçam aí, pessoal que está chegando, você que está começando conosco com mais um podcast, se inscreva nesse canal. Já vai clicando aí, ó, se está vermelhinho é porque você ainda não se inscreveu. Aciona o sininho, opção todas, para que você possa receber toda a programação que vem sendo colocada no ar diariamente. É muito esforço que a sua pastora, que você se acompanha nesse canal, ela é a sua pastora também, a Naira Pedrini, faz para colocar toda essa programação no ar, sempre trazendo novidade, atualidade. A gente brinca que ela acorda cedo, ela lê tudo quanto é jornal, notícia, se informa, porque sempre tem algo espiritual para ser falado, para ser comentado. Então, à luz da palavra, ela avalia essas notícias. Quando é algo muito impactante, merece uma live, merece algum vídeo específico sobre o tema, e é sempre trazido para você com muito carinho. Então, já vai curtindo aí, clica no joinha, compartilha. Aproveita e já vai mandando para seu grupo de zap, família, amigo, aquele que você sabe que gosta do tema. Hoje um tema super atual, novamente, né? Muito já se falou, você vai ver aí em rede sobre o assunto, mas nós queremos dar aqui o nosso ponto de vista, a nossa contribuição acerca das Olimpíadas, né? Está acontecendo aí, está rodando, está rolando, e a gente quer fazer um comentário, o nosso comentário sobre aquilo que tem sido visto. Muita coisa aí levantou os cabelos das pessoas, alguns com raiva, alguns correram para a rede e vociferaram ali, mas não, a gente quer trazer para você a nossa visão, uma visão equilibrada, mas sempre à luz da palavra, mas mostrando que esses eventos, que para muitos são apenas mais uma abertura de Olimpíada, a gente tem uma visão um pouquinho diferente, conectado com os últimos dias, né? Aquilo que nós já estamos... acho que é o tema que a gente mais fala aqui, né? E graças a Deus por isso, porque você escuta muito pouco, a gente vê aqui dentro da nossa igreja, né? Da Unidade em Cristo, aqui na Ilha do Governador, que você é convidado para estar conosco, né? A gente escuta muitas pessoas chegando aqui dizendo, poxa, na minha igreja não se fala sobre últimos dias, não se fala sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre Zacarias, sobre a narrativa do Senhor Jesus acerca dos últimos dias nos evangelhos, e a gente aqui, você não pode reclamar disso. Aqui é muito falado, né, sempre trazendo alguma coisa para que você esteja alerta, ligado, atento, porque o relógio está acelerado e o crente, o cristão que não tiver antenado, olha, pode ficar para trás, hein? É verdade. E como o nosso assunto é sobre as Olimpíadas, mais do que abertura, e não é só abertura, o que está acontecendo durante os Jogos, mais do que tudo isso, nós temos cumprimentos proféticos. Amém. Nós temos uma ostentação. Eu falei numa live que não é... Eu ouvi algumas pessoas dizendo mensagens subliminares. Eu quero saber onde é que está subliminar. Não é subliminar. Já foi, né? Nunca foi tão claro, nunca foi tão exposto algo sobre como o Império das Trevas avançou e não tem mais vergonha de mostrar. É claro que a gente... já foi esgotado o assunto sobre a mesa, a paródia, sobre o deboche da mesa onde tinha a figura central. Na verdade, é uma representação de Dionísio, ou Deus Baco, que é simplesmente a abominação. O que é? É a orgia, é a profanação. O Deus Baco é o deus do vinho, é o deus da lascívia, é o deus da prostituição, das festas profanas, né? Principalmente envolvendo lascívia. Então, ali ele é a pura representação do Deus Baco, que deboche, no lugar da figura central de Cristo, o Deus Baco. E agora o que tem surgido nas redes sociais é um suposto pedido de desculpas depois de ter perdido
patrocinadores de um suposto pedido de desculpas, dizendo não foi a nossa intenção, o deboche, perdoa aos que se sentiram ofendidos porque perdeu patrocínio. Eu não sei, porque não teve algo formal. É o que tem sido anunciado, de que houve um suposto pedido de desculpas. Mas aquela mesa, e eu quero saber a opinião de vocês, para mim chama atenção em 2 momentos. O primeiro momento, a figura central do deus Baco. O segundo momento, a presença de crianças, mostrando a intenção das trevas de fazer uma doutrinação na mente das nossas crianças em relação a todos os assuntos profanos. E também me chama a atenção discípulos, o fato de ter discípulos. Jesus tinha discípulos que iriam fazer o bem, que iriam propagar o reino de Deus. E ali, para mim, é uma mensagem de que eu tenho os meus discípulos em todas as áreas da sociedade, seja na área da arte ou na área do jornalismo, seja onde for, eu tenho os meus discípulos que vão implantar o meu reino. Para mim, essa é a mensagem clara. Na minha visão, é a questão da desconstrução. Né? Eles querem desconstruir tudo que é princípio moral. Sim. Que foi estabelecido pelo Senhor aqui na Terra para a humanidade. Né? Deus criou os princípios e nos orientou a segui-los, que eles seriam proteção para todos nós. Hoje, o que mais se prega é exatamente a falta de proteção. Né? É um poder centralizado, onde eu fico imaginando se num país como o nosso, que tem um governo federal, que tem um governo estadual, que tem um governo municipal e agora tem até as subprefeituras, a gente se sente desprotegido. Você imagina você ter um governo mundial. Quem vai te proteger? Sim. Né? Então você vai ter que seguir alguns princípios, você vai andar debaixo de uma vigilância absurda, você não vai poder pisar fora da linha porque você está sendo vigiado. Então é mais uma escravidão, não tem nada então é desconstrução mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho uma preocupação muito grande com sempre que se fala em criança. E as crianças hoje, as nossas crianças no mundo estão desprotegidas, 100% desprotegidas. E não vejo nenhuma possibilidade disso ser mudado. Não vejo. Essa mesa, para mim, ela chama atenção a algumas coisas, né? A senhora falou em relação, primeiro, à figura central, que nada mais vem do que fazer aquilo que a gente sempre diz, que é a cópia satânica do que o céu produziu. Né? A mesa, um lugar de igualdade, de comunhão, de humildade, onde o Senhor se coloca no mesmo nível dos seus discípulos e como de ele alimento, de né? alimento, que alimento que você está comendo. A palavra do Senhor sempre nos remete a alimento. O Senhor se chama pão, ele se chama água, o maná que cai do céu representa ele, né? Ele sempre faz essa ilustração com aquilo que entra pela sua boca, com o que você está se alimentando, com o que você está se nutrindo. E ali você vê um banquete satânico. Né? Você tem uma figura central esdrúxula, você tem uma criança participando de algo. Eu vi em algumas imagens um homem aparecendo as suas partes íntimas ali, de uma maneira indireta também, numa filmagem. Então, novamente, relativizando determinadas coisas, porque ao mesmo tempo que eles dizem, em algumas situações, que defendem a criança, eles colocam a criança num ambiente hostil, expondo a ela algo que não deveria estar exposta, né? E de certa forma, trazendo aquela velha história do amor livre. Né? A criança participando de algo que não era para ela participar. Ali, violentando a inocência, queimando etapas, apresentando a ela algo que desperta a sua sexualidade num momento muitíssimo precoce e da forma errada. Né? Algo que é santo, né? E a gente até diz, se não fosse algo santo, o Senhor não usava a circuncisão justamente aonde para apresentar que nesse local é um local onde ele quer que seja consagrado ao Senhor, onde o homem olhe e ele relembre sempre da aliança que ele tem com o Senhor. Então já vem mais uma profanação. E para mim, mesa, né? Hoje fala-se muito de mesa. Né, a mesa onde a gente senta para partir o pão, para conversar, para ter comunhão, para fazer unidade. Né? Muitas igrejas pregam muito sobre mesa, e é bonito até, acho muito importante se pregar e se falar sobre isso. E ali você vê uma mesa às avessas, né? Uma mesa que vem justamente para
deturpar aquilo que o Senhor fez. Então é o diabo usando algo santo, o meu resumo, né? É o diabo usando algo santo, algo que o Senhor usou como seu último momento de grande comunhão com os seus. Não havia só, certamente, aqueles 12 ali na mesa, havia outros, mas aquilo que é uma arte, né? Aquilo não está na Bíblia, aquele desenho, a gente não viu aquilo na Bíblia, mas é um retrato feito por um artista sobre, e que você está de maneira desrespeitosa utilizando na abertura da Olimpíada, fazendo com que aquilo seja, na cabeça deles, se justificando. Não, é só uma piada, o humor francês é assim. Né? Vi lá o Charlie Hebdo, lá, aquela história lá da época que deu problema, né, com o muçulmano, e aí recolheram o povo muçulmano e ali estão retratando com o cristão de uma maneira bem desrespeitosa. Eu acho interessante tudo isso estar acontecendo, e isso também eu falei na live, que num país onde é o berço do iluminismo, do humanismo, e hoje a igreja segue a passos largos um evangelho humanista. Segue não, já está vivendo um evangelho intelectual, onde eu tiro partes essenciais do evangelho, o arrependimento, a santidade. Hoje tudo pode, se prega a porta larga. Tudo que é a porta estreita, isso é radicalismo. Não, você não precisa mais ser dessa forma. Não, você pode conviver com o errado. É isso que tem sido pregado. Você pode conviver com aquilo que é errado. Não, a porta, Jesus ele disse, a porta é estreita, o caminho é apertado, a porta é estreita. Então, um novo tipo de evangelho tem sido apresentado. Um evangelho que alguns podem considerar aquilo como arte, uma forma de expressão, como você falou. Eu quero ver como nós, líderes, vamos conviver dentro de uma sociedade onde o errado é certo, o certo é errado. Nós vamos conviver com uma igreja, complicado. Ou você aceita, em nome de uma igreja superlotada, você vai mudar a sua mensagem, ou você vai ter uma igreja mais reduzida, onde você vai falar a verdade. Essa é a realidade. Poucos se renderão à verdade, é verdade. Essa é a realidade. As pessoas estão em busca de mestres que falem conforme o seu desejo. Eles não querem ouvir a verdade. É como está escrito em Jeremias, o que tem o trigo com a palha. Hoje as pessoas preferem a palha, e a palha é aquilo, a palha ela vai embora, bate um vento de crise, a pessoa não aguenta, a palha vai embora. Então a pergunta é, você é palha ou você é trigo? Se você é trigo, você vai querer uma mensagem genuína, uma mensagem que seja o evangelho verdadeiro, que é o pão que desceu dos céus, que é Cristo. Cristo vai te confrontar. Cristo vai dizer, você precisa se negar e levar a sua cruz. Você precisa, para ser meu discípulo, você tem que morrer para a sua carne diariamente. Essa é a mensagem. Mas a mensagem do evangelho novo é: se alimente de tudo aquilo que você gosta. Aquilo que te faz bem, porque você é extraordinário, você é fantástico. Então, você faz aquilo que você quiser. É esse o evangelho. Então, a sua pergunta, para mim, é clara. Hoje existe morte na panela, veneno na panela. Nos púlpitos está cheio de veneno. Se você quiser seguir a linha do pão vivo que desceu dos céus, você não vai ter uma igreja superlotada. Você vai ter uma igreja cheia, mas não uma mega igreja. Agora, se você quiser ter uma igreja superlotada, fale só daquilo que agrada, fale só do poder do evangelho triunfalista, e você vai ter uma igreja superlotada. Mas, continuando falando da Olimpíada, porque a mesa foi exaustivamente comentada por todos, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, e eu só queria... A gente quis ressaltar... Eles alcançaram o propósito deles. Mas eu queria ressaltar isso, que mesa é lugar de unidade. Isso mostra que os discípulos das trevas estão bem unidos naquilo que eles querem fazer para avançar, para destruir tudo que é de Deus. Anticristo é tudo que é contra Cristo. Todos os nossos valores, vocês não estão percebendo, não? O nome que todos os nossos valores é anticristo, é contra então, Cristo. Hoje é normal tudo que for anticristo Sim. ser
aceito. Então, entendeu? tudo implica nos valores. Todos os valores que sempre foram normais, hoje são totalmente absurdos. Eu sou de uma geração... O que tem te chamado mais atenção? Então, nas eu sou Olimpíadas? eu já vou continuar, mas eu sou falando de valores. Eu sou de uma geração, e olha que eu estudei 13 anos em colégio de freira. E antes de me converter, nós éramos católicos, mas valores que eu aprendi no colégio, eu sou de uma geração que cantava o hino e se orgulhava do hino. E hoje, até isso tem sido falado contra os valores. Então, se você quer me falar qual foi a mensagem da mesa, os discípulos das trevas estão unidos e estão prontos para dar um alimento contaminado em todas as áreas da sociedade. Essa é a mensagem que foi deixada. E isso é muito claro, porque a gente está vendo nas Olimpíadas o que está acontecendo. O que está acontecendo com os atletas? É proibido falar tudo que se relaciona à posição política e à posição religiosa. Tá bom. Aí o Chumbinho teve que repintar as pranchas dele, enquanto que ali ele não estava fazendo alusão à religião, mas alusão ao Brasil, a um símbolo do Brasil. Da mesma forma que eu relaciono Torre Eiffel com a França, e a Torre Eiffel não está em outros lugares, está em Paris, não está em Nantes, não está em outros lugares. Mas eu olho para a Torre Eiffel, eu penso em quê? França. Eu olho para a Estátua da Liberdade, eu penso em Estados Unidos, eu não penso em Nova York. Tudo bem, está em Nova York, mas eu penso nos Estados Unidos. E assim vai. Símbolos que eu olho e eu falo, é país tal. Corcovado é mesmo. E foi o que ele fez. Ele pôs a prancha, alusão a Brasil. Sou brasileiro. Independente dele ser do Rio ou não, era uma alusão ao Brasil. É um símbolo que eu olho para o Cristo, brasileiro. Mas ali eles disseram, não, é uma alusão à religião, repinte as suas pranchas. E a gente vê que uma suposta repreensão à skatista, a gente viu, eu vi agora uma foto linda do Medina apontando o céu. Eu vi também judoca, né? Uma judoca, uma falando, abraçando a outra que ganhou a medalha, né? E falando de Deus. Não pôde ser repreendida, porque uma estava falando baixinho para a outra, mas veio à tona. Mas a gente vê repressão à liberdade de expressão. Mas eu não estou vendo no contrário. O contrário eu posso gritar o nome do meu Deus para afrontar um atleta israelense. Ninguém repreendeu aquele atleta que gritou o nome do Deus dele, que ele crê que é Deus dele. Eu também não vi repreensão nenhuma. Não, vocês estão expulsos do estádio. Israel cantando o hino, e aí um grupo de pessoas falando morte a Israel, Heil Hitler, Heil Hitler. Cadê a repreensão? Cadê a indignação dos jornalistas? Ninguém. Foram pessoas que estavam no estádio, que filmaram, que hoje são os verdadeiros repórteres, é a população. Você filma, você põe na tua rede social e você está protestando. Então, eu vi esse protesto de pessoas que estavam lá. Gente, olha aqui, olha o que eles estão fazendo com os atletas. Atletas que recebem ameaça de morte e ninguém faz nada. Então, quer dizer, a gente está vendo a olhos nus, nós estamos vendo repressão só de um lado. Do outro lado, não tem repressão nenhuma. Eu não sei o que... Famosa indignação seletiva, né? Exato. Aquilo que interessa ao progressismo é repreendido, é travado, é bloqueado, etc., em prol de algo que eles dizem ser um bem maior, que é essa universalidade, que é essa imparcialidade, que é o Estado laico, etc., a velha história do ser laico e laicista, né? Então, eu tenho o direito de ter a minha convicção religiosa e manifestá-la respeitosamente onde bem quiser. Mas eles dizem que não. Ao manifestar, você está afrontando o outro. Mas porém, e esses exemplos que eu dei não é um exatamente. Afrontar o outro. Porém, na via reflexa... É unilateral. Exatamente. Porém, na via reflexa, e a gente sabe que todo esse ódio é bíblico, né? É esperado, é imotivado, mas cadê aí, então, a indignação ao ver um irmão,
né? Um humano, um ser humano, ali simplesmente representando o seu país, sendo atacado, né? A delegação de Israel passando e aquela coisa sempre do Free Palestine, o tempo inteiro, o cara passando. Não estou falando nada, meu amigo, eu não estou te confrontando, eu estou representando o meu país, indo aqui, tal qual o americano, o italiano, o inglês, o brasileiro, representar o meu país, mas eu sou instigado o tempo inteiro, né? Dentro na sua viagem aérea, dentro do aeroporto, dentro do local onde eles estão hospedados. Enfim, aí não há indignação. A questão aí, filhos, a questão é a seguinte, a base de tudo é toda essa revolta, toda essa indignação, toda essa desconstrução de tudo que é princípio, é contra Deus. Sim, mas contra Deus. Aí as pessoas pensam, e a perseguição? Porque Jesus disse que por amor a ele nós seríamos perseguidos. Sim, falou. Aí as pessoas ficam esperando prisão, condenação à morte, que isso é perseguição. Não. Nem Os sempre. atletas cristãos estão sendo perseguidos na Olimpíada. Sim. E isso está muito claro, tão claro quanto a luz do dia, e ninguém se espanta com isso. Ninguém se espanta que nós já estamos... Então, se a gente já está vivendo perseguição à plena luz do dia, o que nós estamos vivendo? O princípio das dores. Sim. Porque Jesus disse, Sim. por amor ao meu nome, vocês serão perseguidos, serão odiados. Hoje eu vejo judeus e cristãos sendo odiados. Ah, não, é judeu que é odiado. Eu estou vendo cristão ser odiado. A partir do momento que eu não posso colocar na prancha, eu não posso falar com a linguagem de Libras, eu não posso falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como assim que eu não posso falar? Mas os outros podem falar? Isso, como eu disse, é unilateral. É justamente, a gente está falando, né? É o Sermão da Montanha, Sermão da Mateus Montanha. 5, né? Tá lá, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. É justamente Mateus 24, isso. por amor ao meu nome, vocês vão ser perseguidos. Exatamente. Então o Senhor alerta lá no começo do ministério, alerta lá no final, e a gente está vendo o que está acontecendo, justamente com base em mentiras. Sim. Cria-se narrativas, o pastor acabou de falar, cria-se narrativas, e debaixo dessas narrativas vai havendo essa lavagem cerebral nas pessoas. Mas dentro dessa narrativa, as pessoas não questionam a falta de coerência. Mas não... De ser só contra o cristão. novo certo. Agora, se eu o gritar errado. o nome do Deus que eu acredito para afrontar o israelense, eu posso. É. Então, isso para mim é absurdo. Olha Apocalipse 17, no versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Para mim, ainda estou na mesa. Aqui parece a grande meretriz. Que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Aquela mesa mostra um vinho de devassidão, que já que é o deus Baca, o deus Dionísio, foi que se embebedaram os que habitam na terra. E diz aqui que esta mulher, montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia. O que eu vi ali, naquela mesa, foi blasfêmia. E aqui ainda fala, o cálice de ouro transbordante de abominações. O que eu estou vendo são abominações. E com as imundícias da sua prostituição. E continuando nas coisas que chamaram atenção e estão chamando atenção nas Olimpíadas, para mim, eu vejo também aquele momento que a gente estava conversando, que foi largamente divulgado, mostrado, a cores, ao vivo, sobre os 2 momentos do cavalo. Para mim, chamou muita atenção, não vi nada de subliminar. Porque, por exemplo, a imagem do cavalo é muito bonita, metálico sobre o rio Sena. Você não pode dizer que não foi bonita. Mas, ao mesmo tempo que foi bonito de se ver como algo visualmente bonito, tinha um quê de assustador, porque era a figura que estava em cima do cavalo
ela não trazia paz para ninguém. Ela era assustadora por que mascarado? Por que não tinha um rosto? Porque ele estava anunciando o quê com essa máscara? E ali carregando a bandeira das Olimpíadas. Para mim, ele já está mostrando, sou eu que estou reinando nas Olimpíadas. Os atletas estão aqui, esporte, maravilha, mas existe algo diferente. Esta Olimpíada está sendo diferente. Quem está reinando sou eu, o mascarado, né? O mascarado, e a gente sabe quem é. Porque quando você é mascarado, é algo que é a mentira. Eu não mostro meu rosto se eu sou homem, se eu sou mulher. Eu pensei o tempo todo em sendo como um homem, mas depois a gente lê que é uma mulher, é uma amazona da Guarda Nacional Francesa. E por que isso? E por que colocou uma mulher se aquilo, a roupa, e todo mundo pensou que era um homem? Por que não tinha outro? Não estou sendo, gente, não é questão de machismo, feminismo. Eu estou falando dessa confusão, por quê? Eu acho que assim, a maior. Respondendo com a minha visão, eu vejo novamente a armadilha do diabo de identidade. Sim. Ele quer tirar a tua identidade, ele quer que você não entenda nem quem você é. Né? E aquele que não sabe quem é em Cristo Jesus, não sabe quem é na sua vida e não sabe quem é em Cristo Jesus, ele está perdido. Já tem a crise da transespécie. Não sei, eu me identifico como uma vaca, como um boi, como um rato, como um cachorro. Ali ele coloca um ser quase que andrógeno, né? Porque você não consegue identificar se o gênero é masculino ou feminino. Está caminhando ali uma figura que te passa uma imagem de ansiedade, de medo, de angústia, naquela cavalgadura ali estranha. E para mim nada mais é do que o roubo da sua identidade. O mistério, né? É o roubo da identidade, né? E é o que tem acontecido. Falamos já em outro podcast sobre isso, mas é o que tem acontecido quando você não consegue saber, debaixo de um jugo de igualdade, você é levado a um caminho de perda de identidade. Agora, o interessante para mim é por que sobre as águas? Porque muitas cenas foram feitas, a maior parte da abertura foi ali no Rio Sena, então não era só o cavalo que estava sobre as águas. Tá, você pode usar essa linha de pensamento. Mas, para mim, mais uma vez, o diabo queria trazer uma imagem do que está anunciado na Bíblia. Apocalipse, capítulo 13, diz que a besta sai das águas. Ela sai do mar para reinar sobre as nações, para dominar. E as nações se rendem à besta, ao anticristo. Quer dizer, para mim, estava muito clara a mensagem. Cheguei. De uma forma apoteótica, ele quis deixar a mensagem, e é claro que tem a turma do nada a ver. Não, nada a ver, é o Rio Sena, a Bíblia está escrito mar, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, está escrito que a besta sai do mar. Tudo bem, é mar? Não, mas é água. Mar ou rio sai das águas para reinar, e as nações se rendem. Aí, quando a gente acha que acabou aquela imagem, né? Saiu do Rio Sena aquela imagem, o cavalo agora já não é mais metálico, o cavalo é branco. Aí aquela amazona sai daquele cavalo e vai para um cavalo real, um animal branco, e um cavalo branco. Mas, claro, impossível. Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco, e leia o que está escrito sobre o cavalo branco. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E aí vai a gente sabe que esse cavalo branco, né? É o anticristo que vem com engano, vencendo para vencer no quê? No engano. E isso já está acontecendo. Ele só está mostrando o que já está acontecendo. O engano está aí. Mas a imagem que mais me chocou foi, quando eu mostrei para o Jonas, eu estava assim, que é isso? Atrás do cavalo branco, você vê um formato bem lá ao fundo, parece asa, ou parece, para mim, mais do que asa, parecem 2 olhos malignos, e
representantes de nações com Exatamente. todas as bandeiras. nações. Isso está muito ali, claro. As bandeiras. seguindo quem? Seguindo o cavalo branco. Seguindo o engano. Essa foi entregando a ele poder e autoridade, que é o que está escrito em Apocalipse 13. Veja só, aqui, quando as nações entregam a ele o poder e a autoridade. Sim, sim. Aqui, Apocalipse 13, está escrito. Foi lhe dado no versículo. Apocalipse 13, ele sai das águas, e em seguida, aqui, versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, aqui foi dado a ela poder e autoridade, e as nações se renderam. Todos eles vão, como está escrito em Apocalipse 17, as nações se renderão a este governo. Então, para mim, foi chocante, desde a mesa até os 2 cavalos, os 2 momentos do cavalo. Mas a gente também não pode deixar de olhar por que mais um mascarado na abertura. Por que tanto mascarado assim? Aí o segundo mascarado, e dessa vez é um homem. A gente, até agora, a identidade dele não foi revelada. Nas reportagens que eu estava lendo, não foi revelada a identidade dele. Mas ele pega a tocha. Para mim, ele rouba a tocha do atleta e começa a andar com a modalidade parkour. Sobre os telhados. Sobre os telhados. E eu estava falando aqui em off, para mim, foi muito claro. Quem pega a tocha e começa a andar pelos telhados, nunca foi assim. Sempre foi a tocha, atleta passando atleta para atleta. Por que esse ano teve que aparecer o mascarado? Ah, ficou bonito. Eu não vi beleza nisso. Eu vi uma mensagem. Porque é um atleta, porque está fazendo parkour, que é a modalidade parkour. Mas a modalidade parkour, que eu saiba, não está dentro das Olimpíadas. E, para mim, isso não foi arte. Isso foi mais um mascarado, e mais uma mensagem. Exatamente. E eu estava falando para o Jonas e para o Vinícius que eu vi Joel, capítulo 2, quando está escrito que o exército inimigo entraria nas cidades e, andando sobre os muros, entrando pelas janelas nas casas. Então, essa é outra mensagem. Eu cheguei, é o ladrão invadindo as famílias. A coisa progrediu muito, né? Nesse sentido de sinais. Estava tentando me lembrar aqui, uma coisa que eu vi que marcou também, foi a inauguração daquele túnel gigantesco na Suíça. Você lembra a inauguração? Lembro. Como é que foi? Você lembra, Vinícius? Muito pesado. Algo satânico. Satânico, completamente satânico. Aí você vê, estamos falando de Suíça, estou falando ali onde está implantado o Fórum Econômico Mundial. Entendeu? Então, vamos falar. Estamos falando de Europa. A Europa está com uma atmosfera e tem muita... agora, na minha última viagem para lá, na Polônia, eram 60 pastores. E eu falei para eles, vocês foram colocados por Deus aqui na Europa, porque vocês são pontos de luz aqui na Europa, enfrentando um clima, uma atmosfera que é quase sufocante. Unicamente para fazer com que perdure o tempo, entendeu? No tempo, o tempo de Deus. Não é para consertar nada, porque ao contrário do que muitos pensam, a igreja não vai consertar absolutamente nada. O que a terra tem de destino já foi traçado, escrito por Deus, e vai acontecer. A gente não muda isso. Pensa um pouquinho. Não tem como mudar isso. A gente está vendo como que uma vingança das trevas. Aonde que é a vingança? Aonde que a igreja primitiva prevaleceu? No Oriente Médio. Começou Sim. lá. E o que acontece hoje com o Oriente Médio? A escuridão.
Aonde que a igreja prevaleceu, o segundo lugar depois do Oriente Médio? Europa, né? A Ásia e a Europa. E o que aconteceu com a Ásia e o que está acontecendo com a Europa? A Ásia, a escuridão veio bem antes, e hoje sobre a Europa existe um manto para sufocar a luz que está lá dentro, porque o avivamento veio da Europa. Nós citamos muitos, podemos citar muitos avivamentos que surgiram da Europa e hoje está querendo sufocar, como que uma vingança a igreja prevaleceu aqui, a igreja primitiva, América. E a África, porque a igreja primitiva foi para a África também. Não esqueça de que eles invadiram a África, e hoje o que está acontecendo com o norte da África? A escuridão também. Então, eu vejo o que está acontecendo. Atenção, e o que está escrito na Bíblia. De onde virá o anticristo? Do meio da Europa. Ali está falando da cidade, onde tem os 7 montes. Mas, quando fala disso, não vamos ficar especificamente, é a Itália. Eu estou falando que a localização é a Europa. E da Europa, se ele vai surgir da Europa, a igreja que está na Europa precisa muito da intercessão. Muita coisa. Até porque Os na época... pastores que lá estão, os cristãos que lá estão, precisam da nossa intercessão, mais do que a Europa, a igreja esfriou, é porque os templos se fecharam. Para de falar isso e olha e ora. Eu preciso orar pelos meus irmãos, porque eles foram colocados, estabelecidos ali com um propósito divino de Deus. Os primeiros cristãos foram para lugares de muita escuridão. Então, não é fugir de onde tem escuridão, é ser luz onde tem escuridão. Para mim, é isso. Mas, a senhora viu isso, né? Recentemente, na sua viagem, que a senhora comentou, fizemos um podcast sobre Auschwitz, e a senhora teve contato com pastores de toda a Europa ali, Sim. não só pessoal da Áustria, mas você tinha ali francês, alemão, Pessoas inglês, etc. extraordinárias. Pessoas maravilhosas que estão buscando no Senhor um avivamento para serem chamas vivas dentro das congregações aonde atuam, mas que transmitiram para a senhora a dificuldade que eles vêm vivendo dentro de uma Europa Sim. morta, onde igrejas vêm sendo alugadas períodos de tempo para a realização de culto, porque não tem gente suficiente para se manter uma igreja full-time durante uma semana inteira para atividades cristãs. A luta que eles têm de carregar o peso que eles sentem espiritual sobre um lugar que foi berço, né? Onde vieram grandes avivalistas como John Wesley, que a gente sempre cita, né? E vários outros da Europa. E lembrando, quando a gente fala dos 7 montes ali, você fala de um período de dominação romana, Sim. onde Roma tinha aquele tamanho todo ali, que engolia grande parte da Europa, incluindo a Itália, mas grande parte. Então, quando a senhora fala que pode vir, que virá da Europa, virá Sim. talvez sob uma perspectiva do que era o Império Sim. Romano na época. E aí você não pode bater o prego e dizer, olha, é aqui a Itália, não, mas é daquela região Exato. Que hoje vem sendo assolada com essa sombra, né? E esses pastores, uma coisa que eu vi é que eles são relevantes, aonde eles foram estabelecidos, são pastores que estão há mais de 10 anos, outros até 20 anos, ou seja, já têm filhos da nacionalidade onde eles estão, já têm filhos ingleses, irlandeses, italianos, e eles são relevantes aonde eles foram estabelecidos por Deus, mas precisam da intercessão, porque, assim como o mundo todo está vivendo uma opressão, eles estão vivendo, e chamou a atenção as Olimpíadas, por ser um local na Europa em que o berço, como eu disse, do humanismo, do iluminismo, e assim está o mundo. Mas outra coisa que, para mim, chamou a atenção na abertura, além dos 2 cavalos e etc., e o parkour, é justamente todos aceitarem o inaceitável. É como que se o mundo já está preparado. Quem está indignado são alguns cristãos. O resto está achando, não, normal. Está tudo bem. Isso é certo. Tá tudo bem. Você espiritualiza tudo. É aquele comentário que a gente mais ouve. Você espiritualiza tudo. Sempre foi. A França sempre foi assim, diferente na forma de enxergar. Eles são cômicos mesmo. Eles fazem paródia de qualquer coisa. Às vezes são até meio sem noção. Só que vocês estão muito assim. Tudo agora se ofende, tudo agora não sei o quê. Então, olha o relativismo aí de novo. E
a última imagem, quer dizer, que eu tenho para dizer, foi o bezerro de ouro. Foi colocado ali, aí pode dizer, não, porque Olimpíada se refere a deuses, assim que nasceu a Olimpíada. Mas, para mim, todas essas mensagens, e ainda combinando com aquela cabeça de touro dourado, bezerro de ouro, para mim é uma alusão à igreja de hoje, que está com seus bezerros de ouro. É uma zombaria do diabo em relação a gente. Né? É uma igreja que idolatra pregadores, idolatra cantores, idolatra a si mesmo, amantes de si mesmo, como diz a palavra. Uhum. Uma igreja que decide ficar ao pé do monte, enquanto que a proposta de Deus é ir para o topo. Uau. Porque lá no topo, Moisés nem viu o bezerro. Moisés estava ali, assim, totalmente alienado ao que estava acontecendo ao pé do monte. Ele só ouviu barulho esquisito quando ele estava descendo o monte. Mas Moisés estava na mais profunda adoração. Josué era minoria, sofrendo. Os levitas e Josué eram a minoria. E estavam sofrendo com aquilo que estavam vendo. Para mim, Josué e os levitas e Moisés é o remanescente que está sofrendo ao ver. Olha, não esqueça que aqueles que estavam dançando no hebraico, aquela festa que está escrito, se você ler a nossa Bíblia em português está escrito, e o povo se divertia. Ficou suave no português. Se você pega no hebraico, está escrito, e o povo dançava com libertinagem, adorando ao bezerro de ouro. É essa a imagem. Então, ali estava tendo cultos, aqueles cultos profanos que envolvia atos sexuais. Era algo abominável que estava acontecendo. Não era só dizer para o bezerro de ouro, você é meu Deus, você é meu Deus. Agora, quem é que estava adorando o bezerro de ouro? Quem viu o poder de Deus nas 10 pragas, quem passou pelo meio do Mar Vermelho e, de repente, como assim adora o bezerro de ouro? E hoje existe pessoas dentro do corpo de Cristo que viram o poder, sinais, prodígios, maravilhas, e está se corrompendo ou com o bezerro do dinheiro, do materialismo, ou com a idolatria, como eu disse, ou o amor a si mesmo, edificando altares a si mesmo. Eu sou o máximo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então, para mim, foi uma zombaria do diabo, um deboche do diabo, ele mostrando, vocês não estão unidos, nós estamos, vocês não estão santificados, estão com seus bezerros de ouro, eu estou de olho na próxima geração, eu estou mandando os meus discípulos em todas as áreas. Para mim, e nem foi mensagem subliminar, como eu falo, para mim foi claro. E dentro de uma Europa que, como a senhora falou, foi o berço, né? Foi um lugar onde a igreja primitiva frutificou demais. As cartas de Paulo mostram muito isso, as suas viagens à Europa, então, naquele tempo, o esforço que ele teve para implantar igrejas e como as boas novas do Evangelho se difundiram ali. E você vê, tal qual esse exemplo que a senhora deu do monte, que foi realmente fácil da gente enxergar, um povo que vem de uma cultura judaica, né, e que conhece ao Deus Todo-Poderoso e que vê milagres e prodígios e é sustentado o tempo inteiro por esse Deus, se esquecendo daquilo tudo. Parece o que a gente viveu, o que a Europa vive, né? Uma Europa que viu milagres e prodígios acontecerem, assimilar uma cultura tão rapidamente a ponto dela se esquecer daquilo que ela viveu e ela começar a endeusar o seu bezerro de ouro hoje, Sim. essa Europa. Então, tal qual aquela igreja, tal qual aquele povo que passa pelo Egito, sai conduzido por Moisés, mas que tem uma recordação daquilo que foi lá atrás, o Deus Todo-Poderoso, e que ele traz à memória durante essa travessia, esse povo rapidamente se esquece, Sim. se perverte e passa. E é isso que a gente vê hoje. Né? Quando as pessoas friamente veem essas coisas, que não tem de subliminar nada, essas coisas acontecendo, e que levam isso para um campo do nada a ver. Né? E minha mensagem final eu vi, estou vendo, nas Olimpíadas, uma demonização, aquilo que é santo, profanando, e uma romantização a tudo que é profano, tudo que é maligno, para que essa geração nova se acostume com aquilo que é ruim. Eu vejo ele se apresentando. Sim.
a gente pode falar tudo que a gente quiser, tudo que a gente entender, mas o fato é que ele está se apresentando, se tornando comum, se tornando a família, né? Romantizando o mal, como eu disse. Romantizando o mal, isso. E tornando essa geração de jovens, porque a Olimpíada, eu falo de jovens, com uma doutrinação. O mal não é tão mal assim, isso é arte. Isso é coisa de vocês. Em contrapartida, não se apresenta mais Cristo. Não. Agora é ele. É contra Cristo. Entendeu? Então, se você falar de Cristo, você é condenado. Mas se você falar de deboche ou daquilo que é profano, tá tudo bem, tá tudo ok, é aceitável e é até legal. Você é muito inteligente. Você é bitolado se você segue a Cristo. Agora, se você segue ao mal, você é inteligente, você é intelectual, você é uma mente pensante. É aquilo que Daniel viveu na Babilônia. Ou você vai se moldar à nossa educação, à nossa língua, e ele não aceitou. Aí eu quero saber se você também vai fazer como Daniel, né? Não aceito, não vou. A minha forma de falar, a minha forma de pensar, nas redes sociais, no meu dia a dia, não é a Babilônia. Sai, povo meu da Babilônia, né? Falamos, lá no começo, quando falamos da mesa, falamos sobre alimento. E a senhora traz agora Daniel, né? Que a ele foi oferecido aquele manjar, aquele banquete, e ele preferiu ficar comendo lá a dietazinha santa dele, porque ele sabia muito bem que aquilo que ele coloca para dentro da boca dele é aquilo que faz ele se apresentar da forma como o Senhor queria que ele se apresentasse. Então, mais uma vez, a gente falando de separação. Talvez uma geração que hoje vê algo como isso, como essa Olimpíada, como exemplo que é dado e é da cultura do nada a ver, e vai ser aquele povo que o Senhor falou, olha, ninguém dessa geração vai entrar na Terra Prometida. Vai ficar todo mundo aqui para trás. Só vai entrar essa duplazinha aqui, ó, porque essa dupla aqui foi fiel, andou do lado de Moisés, vai fazer sucessão e vai entrar só uma nova geração. Então, você quer fazer parte dessa geração que fica ou você quer fazer a parte dessa geração que entra? E agora a gente falando de Terra Prometida como reino, falando como a volta do Senhor, que é o que a gente crê, vindo, né, trazer, arrebatar, levar a sua igreja. Você vai querer estar preparado, santificado, separado, não se alimentando dos manjares desse mundo, não acreditando nessa retórica maligna que vem sendo apresentada para você e se separando, e com isso subindo como igreja para reinar com Cristo, ou você vai preferir ficar aqui e diante de tanto alerta que está sendo feito, de tantas figuras claras que estão sendo apresentadas, você se amoldar a esse mundo e permanecer nele, porque é aquilo que vai acontecer. Eu não quero ficar aqui, não. Nenhum de nós. A gente quer ir, né, Aquino? A gente quer ir embora. Então, não se alimente desse manjar estragado que está sendo oferecido a você. Abre seus olhos, porque a Terra Prometida é logo ali. O rio que você vai atravessar, o seu Rio Jordão, é logo ali. Você vai atravessar ou você vai ficar do lado de cá? Minha mensagem para vocês, Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela o quê? Babilônia, essa forma de pensar. Povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Essa é a mensagem que a gente deixa para vocês. É hora de sair desse sistema e entrar na cultura do céu. Amém. Tem momentos que as mensagens ficam batidas, se fala muito, depois parece que não se fala mais. Tanto se falou da cultura do céu, toda pregação era cultura do céu, mas eu quero trazer de volta. A cultura do céu é a que João Batista ele anunciou, e é uma nova forma de pensar, uma nova forma de falar, uma nova forma de agir. Seja diferente, ouse ser diferente. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E até a nossa próxima, se Deus quiser. Curta aí, compartilha, já vai clicando no joinha e se você quiser também aproveita e se torne membro do canal. Uma boa noite a todos.